uma jardineira, descobriu um objeto enterrado em seu jardim com uma mensagem. Ao abrir, viu que o dia de sol, quente na medida certa, parecia ter sido desenhado para Gabriela trabalhar no jardim de sua nova casa. Há exatas 2 semanas, ela se mudou para uma bela casa em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Fernando, seu marido, foi transferido pela empresa em que trabalha para a cidade serrana. A transferência pegou o casal de surpresa e os dois precisaram correr para encontrar uma casa. Com um excelente salário, Fernando pode fazer a vontade de sua esposa e comprar uma casa com um lindo jardim. Gabriela é uma talentosa jardineira, mas desde que se casou, utiliza seu talento apenas para suas próprias plantas. Em 1 ano e meio de casamento em que viveu em São Paulo, com o marido, Gabriela precisou se contentar em cultivar plantas de pequeno porte em seu apartamento. Contudo, agora que se mudou com o marido para Petrópolis, tem um vasto jardim para cultivar. Enquanto revira a terra para plantar belos exemplares de tinhorão, planta que é citada no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, Gabriela se questiona porque sempre tem a sensação de que a casa e o jardim são tão familiares. Como o marido estava muito ocupado com o trabalho, ela precisou visitar algumas casas sozinha. Nesse período, ela ia para Petrópolis, se hospedava em um hotel no centro da cidade e depois ia visitar as casas com a corretora. Nenhuma das casas conseguia encantar Gabriela, independente do tamanho, beleza ou conforto. Quando já estava desanimando e acreditando que voltaria para São Paulo sem encontrar um lugar para chamar de lar, finalmente ela foi visitar a casa em que agora está cultivando plantas. Assim que a corretora a levou até a entrada da casa, Gabriela sentiu que tinha uma conexão com aquele lugar. O mais curioso é que dentre todas as casas que ela visitou, essa era a que precisava de mais reparos. Por ser uma casa antiga que ficou muito tempo em um morador, estava com alguns problemas estruturais. Ao contar para o marido qual casa ela desejava que ele comprasse, Gabriela percebeu que Fernando não entendia a escolha. Racionalmente, aquela seria a última casa a ser escolhida. Mas, para Gabriela não havia dúvidas de que era lá que ela deveria ficar. Toda vez que suas mãos tocam a terra do jardim, ela sente que não há nenhum outro lugar a que ela pertença que não seja aquela casa. Algo mágico acontece quando ela está lá. Fernando relutou um pouco, mas por fim acabou concordando com a esposa e fechou a compra da casa. O imóvel precisava de muitos reparos. Fernando conseguiu negociar um preço de compra mais em conta. Alguma vantagem aquele negócio tinha que ter, não é mesmo? Na primeira semana, Gabriela ficou sozinha na casa, pois Fernando ainda estava acertando os últimos detalhes da sua transferência. Nesses primeiros 7 dias, a sensação de que aquelas paredes eram familiares só aumentava. Na terceira noite dormindo na casa, Gabriela se levantou da cama, quase sem perceber, e caminhou até o quarto menor, que seria usado como escritório por Fernando. Chegando lá, Gabriela se viu olhando fixamente para uma das paredes, e quando se deu conta, estava arranhando o papel de parede com estampas de abacaxis. Por algum motivo, ela achava aquela estampa horrível e só conseguia imaginar aquele quarto com uma estampa figurativa de carrosséis de unicórnios. Qual não foi a surpresa de Gabriela quando, ao arranhar o papel de parede de abacaxi com mais força, encontrou uma estampa de carrossel de unicórnio. Era como se ela tivesse enxergado o papel de parede antes mesmo de revelá-lo. Aquela experiência foi bem assustadora para a moça e ela decidiu não contar nada ao marido. Passados alguns dias, ela se viu tateando uma das paredes do hall de entrada da casa. Por algum motivo, ela acreditava que existia uma porta escondida em algum lugar. Novamente, ela se surpreendeu quando, ao dar batidinhas na parede, ouviu um som oco. Sem pensar se Fernando ficaria bravo ou não, ela decidiu pegar um martelo e, de uma forma desajeitada, começou a quebrar a parede. Não demorou muito para que uma porta se revelasse
Assim que conseguiu abrir um buraco razoável na parede, ela conseguiu abrir a porta. Era uma espécie de armário embutido na parede. Dentro havia apenas um vestido verde de festa que estava maltratado pelo tempo, mas ainda assim era muito bonito. Ao se deparar com aquele vestido, Gabriela sentiu suas pernas amolecerem e de repente algo, como uma memória, invadiu a sua mente. Ela viu aquele vestido se movendo, refletindo a luz, e ouviu algo que parecia ser a risada de uma criança. Tudo aquilo era muito estranho, pois Gabriela cresceu em Curitiba, no Paraná, bem longe de Petrópolis. Como ela poderia conhecer aquela casa? Como ela sabia sobre o papel de parede de carrossel? E como ela podia visualizar aquelas lembranças de um vestido? Se não tivesse vivido toda a sua vida no sul do Brasil, ela bem poderia acreditar que já tinha morado naquela casa. Aquelas seriam lembranças de outra vida? Ela nunca acreditou nesse tipo de coisa, mas qual outra explicação seria plausível? Sendo Fernando o típico engenheiro, era difícil para Gabriela pensar em como contar para ele tudo o que vinha acontecendo. No final das contas, ela decidiu não contar nada. O marido não acreditaria nela, e isso poderia fazê-lo querer desistir daquela casa. Ainda que estivesse assustada, Gabriela não queria sair daquele lugar. No penúltimo dia que ficaria sozinha na casa, ela decidiu sair para conhecer um pouco melhor a cidade. Assim, teria lugares para levar o marido quando ele chegasse. À tarde, ela passeou e conheceu o Museu Imperial. Também visitou a casa de Santos Dumont e o Palácio Quitandinha. Estava quase anoitecendo e Gabriela decidiu parar em uma lanchonete local para tomar um suco. Bastou sentar em uma mesa do estabelecimento para que uma simpática senhora a abordasse e perguntasse se ela era a moradora da casa da colina. Era assim que aquela casa era chamada por lá. Prontamente, Gabriela respondeu que sim. A mulher arregalou bem os olhos. Sem entender a reação da mulher, ela perguntou se havia algo errado com a casa. Após fazer algum rodeio, a senhora respondeu que com a casa em si não, mas com o que aconteceu nela há muitos anos, sim. Gabriela instigou a senhora, Dona Fabrícia, a contar a história completa. A mulher contou que há cerca de 20 anos um jovem casal se mudou para a casa. O homem era um mágico de sucesso e a esposa, a sua ajudante de palco. Os dois tinham tudo para se tornar uma das grandes atrações do entretenimento brasileiro e, quem sabe, das Américas. Os dois pareciam muito apaixonados e tinham uma filha de 2 anos e meio. Durante quase 1 ano, eles viveram uma grande história de amor naquela casa. Contudo, ninguém sabe como e nem porquê. O mágico, que era um pouco ciumento, se descontrolou e, num ato impensado, empurrou a esposa do alto da escada. Ela não resistiu à queda e, logo em seguida, ele se trancou na cozinha fechada, com o gás aberto. A criança, que tinha então uns 3 anos, presenciou a cena, mas por sorte se salvou, pois um amigo do casal, que morava perto, chegou a tempo de salvá-la. Foi um dia trágico, que nunca ninguém esqueceu. Mesmo com esses acontecimentos terríveis, a casa foi alugada algumas vezes ao longo dos anos. Porém, todos os moradores acabam se mudando por acreditar que estavam sendo assombrados pelo mágico e sua assistente de palco. Muitos relatavam ouvir barulhos à noite no jardim da casa. Há anos a casa não tinha moradores, então foi com grande surpresa que todos ficaram sabendo da venda do imóvel. Gabriela, que não era muito fácil de impressionar, não pode deixar de ficar atenta a cada palavra que Fabrícia lhe dizia. Por algum motivo, ela queria muito saber o que houve com a criança, a filha do casal. A senhora lhe contou que logo após o ocorrido, parentes distantes da mãe da garotinha vieram buscá-la e a levaram embora. Ninguém sabe para onde. Gabriela perguntou o nome da menina e foi informada de que era Bruna. O nome lhe soou tão familiar, mas certamente porque é um nome relativamente comum e muito bonito.
Aquela história ficou na cabeça de Gabriela e, movida pela curiosidade, ela resolveu pesquisar sobre a história. Na internet, ela não encontrou quase nada, mas então ela pensou que poderia fazer como nos filmes de mistério e visitar uma biblioteca com jornais antigos. Esse foi o passeio do dia seguinte, em meio àqueles papéis empoeirados que atacaram a rinite de Gabriela. Ela encontrou algumas notícias sobre o triste caso do mágico e sua esposa. Ao olhar a foto do casal, ela teve uma sensação muito forte, um sentimento de que os conhecia. Mas isso não fazia o menor sentido, pois quando eles faleceram, ela tinha uns 3 anos de idade. O dia seguinte nasceu com a chegada de Fernando à casa que a esposa tanto insistira para ele comprar. Ao entrar, ele ficou surpreso ao se deparar com a parede do hall, com um buraco e uma porta à mostra. Confuso, ele apenas disse para Gabriela: "A casa está mais em pedaços do que eu me lembrava." Ela achou que era melhor não contar para ele as suas descobertas. Os dois se divertiram fazendo pequenos concertos na casa. Eles decidiram que as coisas mais pontuais poderiam ser feitas por eles mesmos. Já os reparos mais significativos ficariam a cargo de uma pequena empresa local de reformas residenciais. Daniel, o proprietário dessa empresa, foi quem visitou a casa para fazer o orçamento. Fernando achou o preço salgado, mas ainda assim resolveu pagar. Daniel disse que a casa tinha uma arquitetura muito interessante e que, por isso, ele mesmo iria fazer alguns reparos. A partir da contratação, Daniel passou a ir diariamente na casa do casal para dar início aos concertos. Gabriela percebeu que o rapaz gostava de ficar olhando enquanto ela trabalhava no jardim. Ao perceber os olhares de Daniel, ela pensou que era bom Fernando ser tão focado em seu trabalho, pois poderia ficar enciumado e mandar o profissional embora. Com o passar dos dias, Gabriela e Daniel passaram a conversar mais, foram construindo uma amizade. Certa tarde, ela o convidou para acompanhá-la até a cozinha. Os dois conversavam sobre amenidades e Daniel comentou que era uma pena não dar para abrir a janela da cozinha, que seria necessário trocá-la. Nesse momento, sem pensar muito, Gabriela lhe disse que era só uma questão de jeitinho. Ela então se aproximou da janela emperrada, apertou a trava para o lado contrário e a janela abriu. Daniel ficou bem surpreso e perguntou como Gabriela sabia qual era o macete para abrir a janela. Ela então respondeu que, por mais estranho que fosse, ela tinha uma lembrança, uma cena que passava pela sua mente cada vez que ela olhava para aquela janela. A mão de um homem mexendo na trava. Ao perceber que Daniel demonstrou interesse pela história, Gabriela decidiu contar para ele como se deparou com o papel de parede de unicórnios no quarto de hóspedes e com a porta e o vestido de festa no hall. Ouvindo os relatos, o rapaz perguntou para Gabriela se ela já tinha estado naquela casa antes, e ela disse que não. Tendo crescido em Curitiba, ela nunca foi para o estado do Rio de Janeiro. Daniel lhe disse que achava que ela já tinha estado naquela casa antes e que ele conhecia alguém que poderia ajudá-la a entender o que estava acontecendo. Os dois foram então visitar a avó de Daniel, uma simpática senhora chamada Maria. A mulher conhecia todo mundo daquela parte da cidade e tinha convivido com o mágico e sua esposa. Gabriela contou para ela sobre as suas lembranças e a mulher a olhou com grande interesse. Tudo o que a senhora disse ao fim da história foi: "Você é muito parecida com a Daniela, mas tem o jeito de sorrir do Gabriel." Sem entender nada, Gabriela perguntou: "Quem são essas pessoas?" A senhora lhe respondeu: "São seus pais, seus verdadeiros pais." Maria então prosseguiu dizendo que aquilo que ela descrevia como algo estranho era, na verdade, as suas lembranças se manifestando, pois ela era Bruna, a filha do mágico e da assistente dele, Daniela e Francisco. A senhora, que sabia muito sobre as histórias mais antigas, contou que se lembrava do dia em que os tios da garotinha, que viviam no sul, vieram buscá-la. A Isabela, a irmã de Daniela, parecia uma boa pessoa e não queria que a sobrinha soubesse
o que aconteceu com seus pais biológicos. Poucas pessoas da cidade ficaram sabendo que Bruna estava indo para Curitiba com os tios. Haroldo, o marido de Isabela, era um importante advogado e conseguiu fazer novos documentos para a menina. Essa medida foi tomada para evitar que ela sofresse com a mídia atrás dela. Os tios conseguiram esconder a nova identidade de Gabriela. Foi difícil para Gabriela ouvir aquela história toda sem se sentir abalada. Tudo o que ela tinha vivido até então foi uma mentira? Ela era filha de um homem que tirou a vida da sua mãe e depois a própria vida? A lembrança de uma mão masculina mudando a forma como a trava da janela funcionava era uma lembrança do seu pai. Dona Maria disse que sentia muito de ter contado para ela aquilo tudo de forma tão abrupta, mas se não fizesse, certamente as lembranças fariam, e de um jeito muito pior. Aquele conta-gotas de memórias ficaria cutucando a sua mente até enlouquecê-la. Gabriela agradeceu à senhora e perguntou em que momento ela percebeu a sua verdadeira identidade. Maria disse que bastou vê-la caminhando e passando por aquela porta para se lembrar do magnetismo de Daniela, a sua mãe. A mulher aproveitou ainda para dizer que não acreditou nem por um segundo que Francisco tenha feito aquilo que o acusam. Gabriela perguntou como a mulher tinha tanta certeza e a senhora respondeu que os dois tinham o casamento perfeito. Aquele homem jamais faria qualquer mal para a esposa. Além disso, Daniela não tinha olhos para mais ninguém que não fosse Francisco. A história toda não fazia o menor sentido. Percebendo que Gabriela ficou muito abalada ao conhecer suas origens, Maria lhe deu o número de Vitor, um amigo de seus pais. Daniel levou Gabriela para casa. Ele sabia que ela tinha passado por muitas emoções. Ao estacionar o carro em frente à casa de Gabriela, o rapaz desceu, abriu a porta e lhe estendeu a mão para ajudá-la a descer. Ele olhou em seus olhos e perguntou se ela estava bem para entrar. A moça agradeceu Daniel, tanto por tê-la ajudado a conhecer seu passado, quanto por acompanhá-la até em casa. Nessa hora, Fernando saiu para fora de casa e perguntou: "O que está acontecendo aqui? Onde você estava até essa hora com ele?" Pela primeira vez na vida, Gabriela estava vendo o marido enciumado. Sem saber como aquela situação poderia evoluir, Gabriela pediu que Daniel fosse embora. O rapaz perguntou se ela ficaria bem. Gabriela garantiu que sim. Fernando ficou ainda mais irritado pela pergunta do rapaz. Quem ele pensava que era para fazer esse tipo de questionamento? Gabriela entrou na casa com Fernando, e agora que sabia do seu passado naquele lugar, foi difícil não sentir uma forte emoção. Ela pediu que o marido a acompanhasse até a sala e então contou para ele tudo o que tinha acontecido. Como ela sentiu que aquela casa era familiar, desde a visita com a corretora, as descobertas dentro do imóvel e a conversa com Dona Maria. Inicialmente, Fernando não acreditou na história, mas conforme Gabriela refutou suas dúvidas, ele foi obrigado a concordar que fazia sentido que ela fosse Bruna. Ele sugeriu então que eles se mudassem de lá, pois era muito estranho viver em uma casa em que seus pais biológicos morreram tragicamente. Gabriela, no entanto, disse com firmeza que não sairia de lá. No dia seguinte, Fernando viu quando Daniel chegou para iniciar os trabalhos de reparo da casa. Ele cumprimentou o homem que passou a ver como rival de um jeito seco. Apesar de fingir que não, Fernando ainda estava enciumado por ter sido Daniel quem ajudou Gabriela a fazer todas aquelas descobertas. Já Gabriela decidiu não prestar atenção nem na forma como Daniel a olhava e nem nos ciúmes do marido. Ela ligou para o número de Vitor, o amigo de seus pais biológicos. Quando contou para ele quem era, Gabriela foi convidada para visitá-lo naquela tarde. Por ser um lugar afastado da cidade, ela achou melhor que Daniel fosse com ela. Vitor era um homem peculiar. Apesar de ser psicólogo, tinha algo estranho nele.
Conversando com o homem sobre o passado de seus pais, ela entendeu por que ele parecia estranho. Vitor havia sido um mágico, assim como seu pai. Por isso ele tinha um visual que lembrava o Doutor Estranho dos quadrinhos. O homem contou para ela que tinha uma profunda amizade com Daniela e Francisco. Inclusive, ele conheceu sua mãe quando ambos eram crianças. Os dois sempre foram melhores amigos, e assim que ela iniciou o relacionamento com Francisco, ele também ficou amigo do pai de Gabriela. Vitor, ao contrário de Dona Maria, parecia realmente acreditar que o pai da jardineira tinha sido o responsável por aquela tragédia. Ele disse para que a moça não guardasse rancor de seu pai, mas que, infelizmente, Francisco se deixou vencer pelo monstro de olhos verdes, o ciúme. Gabriela perguntou com quem Francisco acreditava que sua mãe tinha um caso. Vitor disse que ele passou a implicar com um espectador recorrente dos shows de mágica. O homem parecia muito interessado em Daniela e talvez Francisco tenha começado a pensar que ela correspondia a esse sentimento. Ao se despedir de Gabriela, o psicólogo disse que ela poderia procurá-lo se assim o desejasse. Por alguns segundos, Gabriela teve a impressão que o homem a olhou de um jeito esquisito. Ele então comentou que ela era muito parecida com Daniela, a sua mãe. Havia algo por trás daquele comentário que soou estranho. Porém, ainda assim, ela convidou o amigo de seus pais para visitá-la na casa em que eles tinham vivido. Novamente, Gabriela chegou à noite em casa acompanhada de Daniel. Mais uma vez, Fernando a esperava impaciente e não parecia nada contente com aquela situação. Assim que Daniel foi embora, ele comentou com a esposa que se incomodava de saber que ela estava andando para cima e para baixo com um homem que a olhava daquele jeito. Ouvindo essas reclamações de Fernando, ela não pode deixar de sentir um arrepio na espinha. Parecia que a história trágica de seus pais estava se repetindo, tendo aquela casa novamente como cenário. Assustada com aquela situação, Gabriela disse para Fernando que não queria brigar por causa disso. Daniel era apenas seu amigo. Ela então venceu a resistência do marido e o abraçou. Os 2 dias que se seguiram foram relativamente tranquilos. Gabriela decidiu voltar a se dedicar ao seu jardim. Apesar de por fora parecer muito calma, por dentro ela vivia um turbilhão de emoções. Aquele passado recém-descoberto a estava enlouquecendo. Infelizmente, seus pais adotivos já haviam falecido, e ela não podia nem conversar com eles para entender por que eles não contaram para ela. Era compreensível eles terem mudado seu nome, mas eles podiam ter dito para ela qual era sua história. E como podia o destino ser tão caprichoso ao ponto de ela e o marido terem ido morar justamente em Petrópolis e na casa que foi de sua família biológica. Gabriela passou a ficar nostálgica. Ela tinha flashes de memórias da mãe correndo por dentro da casa com aquele belo vestido verde. Ela decidiu então fazer reparos no vestido para que pudesse usá-lo em um jantar especial. Dali a 2 noites, ela receberia em sua casa Vitor, Dona Maria e Daniel. A ideia dela era ressignificar aquela casa e a história de seus pais biológicos. Além de habilidades de jardinagem, Gabriela também tinha conhecimento de costura. Por isso ela pensou que não seria difícil consertar aquele vestido. Porém, para sua surpresa, o feixe do vestido estava quebrado. Pelo que parecia, essa peça era bem delicada e bonita. Era uma pena ter quebrado. Ela certamente não acharia nada à altura para substituir, mas seria a solução. Cansada demais para ir a um armarinho comprar um novo feixe, ela decidiu retomar suas atividades no jardim. Enquanto remexia a terra, ela percebeu algo estranho. Parecia que tinha algo enterrado no jardim. Com afinco, ela cavou mais um pouco e retirou das estranhas da terra uma caixa de madeira. Aquela descoberta fez com que toda a cor sumisse do rosto de Gabriela. Sabendo de toda a história daquela casa, era difícil não ficar com medo de que tipo de revelação haveria naquela caixa. Daniel, que não perdia Gabriela de vista, não pode deixar de notar que ela não estava bem. Rapidamente,
ele correu até a ela no jardim e perguntou o que havia acontecido. Ela então contou que tinha encontrado aquela caixa, mas que ainda não tinha tido coragem de abri-la. Daniel então sugeriu que eles entrassem na casa e se sentassem para abrir juntos aquela caixa. Após beber um copo de água com açúcar, Gabriela finalmente teve coragem de abrir a caixa. Dentro havia algo que parecia ser um feixe de roupa e um bilhete escrito com uma letra bonita que dizia: "Gostaria de enterrar o que aconteceu, como estou enterrando a prova da sua loucura." Havia, como assinatura, uma letra D. Não foi difícil para Gabriela saber que aquela mensagem foi escrita por sua mãe. Mas o que ela quis dizer? A loucura a que ela se referia seria o ciúme doentio de Francisco? Ao mesmo tempo em que ela estava emocionada de ver a letra da mãe, também ficou muito triste por entender o quanto aquela mulher sofreu nas mãos de um homem que dizia amá-la. Daniel, que estava sentado em frente a Gabriela, segurou suas mãos num gesto de carinho por entender que aquilo tudo era bem difícil para a moça. Nesse momento, Fernando abriu a porta da frente e se deparou com a esposa emocionada, de mãos dadas com outro homem. Aquilo já era demais, foi o que ele pensou. Fernando não viu mais nada em sua frente e avançou em Daniel gritando: "Ela é minha esposa, minha esposa! O que você pensa que está fazendo? Acha que pode dar em cima dela dentro da minha casa?" Gabriela ficou extremamente assustada com aquela reação do marido e começou a gritar para que ele se controlasse. Ao ouvir essas palavras, ele ficou ainda mais irritado e gritou que era o cúmulo ela defender o outro em sua frente. Gabriela então lhe disse que ele não sabia o que estava acontecendo. Daniel estava apenas segurando até aquele momento, mas ele gritou: "Se você não se controlar, eu vou ter que bater em você e eu não quero isso." O choro de Gabriela parece ter comovido o marido, que então soltou Daniel. Mais calmo, ele aceitou sentar e conversar com a esposa. Gabriela pediu que Daniel fosse embora, assim seria melhor. Ela então contou para Fernando da caixa que encontrou enterrada no jardim. Falou sobre o impacto da mensagem que sua mãe havia escrito para seu pai e o quanto ela estava triste com tudo aquilo. O marido sentiu-se envergonhado de ter desconfiado de Gabriela e lhe pediu perdão. Ela disse que o desculparia, desde que ele prometesse que não se deixaria levar por um ciúme doentio como seu pai. Fernando então percebeu que toda aquela situação que ele criava com a presença de Daniel tinha um impacto muito negativo sobre a esposa. Ele então decidiu que se controlaria. Como prova de sua boa vontade de melhorar com Daniel, Fernando esperou ele chegar para o trabalho e o chamou para tomar um café. Os dois conversaram sobre amenidades como se nada tivesse acontecido. No fim da conversa, Fernando ressaltou que o convite para o jantar na noite seguinte estava de pé, para ele e para sua avó. Daniela agradeceu e disse que viria. Naquela tarde, Dona Maria foi visitar Gabriela na casa que fora de seus pais. A senhora ficou impressionada com como o neto estava fazendo um ótimo trabalho de restauro da casa. Gabriela contou para a senhora a descoberta que fez no jardim e mencionou que ficava triste com aquele desabafo da mãe sobre seu pai. A mulher lhe disse mais uma vez que não acreditava que aquelas palavras se dirigiam a Francisco. Ao ver o vestido que Gabriela estava restaurando para usar no jantar do dia seguinte, Dona Maria comentou que Daniela usava aquela peça nos shows de mágica. Era o vestido das apresentações de luxo que o casal fazia. A peça era realmente muito bonita, um vestido bordado de paetês verde esmeralda. O feixe em forma de ave estava quebrado como se alguém tivesse puxado. Dona Maria, que tinha mais habilidades de costura que Gabriela, pediu a caixa de agulha e linha para a moça. Em meia hora, ela conseguiu dar um jeito de fixar o feixe de ave encontrado na caixa. Agora, a moça poderia usar o vestido que foi sua mãe no jantar da noite seguinte. Seria uma forma bonita de homenagear Daniela. A mulher encerrou, pedindo que Gabriela tirasse da cabeça
aquela ideia de que seu pai sofria de ciúme doentio. O dia foi tranquilo e passou relativamente rápido. Daniel disse para Gabriela que iria até em casa para tomar banho, se arrumar e buscar a avó para o jantar. Ela, que já estava com todos os pratos preparados, decidiu tomar um banho e se arrumar para esperar os convidados. Quando recebeu a ligação de Vitor, o amigo de velha data de seus pais, perguntando se poderia chegar mais cedo, ela percebeu que foi uma ótima decisão se arrumar antes. Correndo para colocar os brincos e os sapatos, Gabriela viu Vitor chegando pela janela do seu quarto. O homem bateu a porta e ela gritou que estava aberta e que ele podia entrar. O psicólogo entrou e parou no pé da escada, que levava ao andar superior. Gabriela, então, apareceu no topo da escada, usando o belo vestido verde de paetês que foi de sua mãe. Vitor deu um passo para trás, assustado. Era impressionante como ela estava idêntica a Daniela, com aquela roupa. Gabriela ficou incomodada com a forma como o homem a olhava, e ele então disse: "Não é possível, Daniela. Eu preciso te dizer tanta coisa." Constrangida com o engano cometido pelo homem, Gabriela lhe perguntou se estava tudo bem. Vitor caiu em si e se deu conta de que estava diante da filha e não da mãe. Ele resolveu subir a escada para ajudar a moça a descer com aquele vestido que era relativamente pesado. Era incrível como Daniela fazia parecer que aquela peça era tão leve quando a usava, mas na verdade era um vestido pesado devido à aplicação de paetês. Quando chegou ao alto da escada, Vitor não pôde disfarçar o mal-estar de se ver olhando para aquela moça tão idêntica a Daniela. Ele lutava contra os próprios pensamentos. Dizia a si mesmo que aquela era a filha de Daniela e não ela própria. Porém, no alto daquela escada, ele não resistiu ao impulso e tentou agarrar Gabriela à força. A moça levou um grande susto com a atitude do homem e começou a gritar. Porém, então ela se deu conta que não tinha ninguém perto o suficiente para ouvir e ajudá-la. O homem continuou avançando sobre Gabriela. Ela conseguiu se desvencilhar e, quando tentou descer a escada, ele a segurou pelo feixe do vestido. A peça que havia sido costurada por Dona Maria se sentou do vestido e ela acabou caindo da escada. Na queda, Gabriela torceu o pé e bateu a cabeça. Um pouco de sangue começou a escorrer pelo seu rosto. Ela fechou os olhos por causa da dor, mas ainda estava consciente quando ouviu Vitor dizer em alto e bom tom: "De novo não, não pode ser." Mesmo em meio à confusão que estava em sua mente, Gabriela percebeu o que aquelas palavras significavam. Vitor desceu as escadas correndo e arrastou Gabriela até a cozinha. Ele a encostou na parede e foi até a janela. Com os olhos entreabertos, ela viu as mãos dele mexendo na janela, a mesma janela que tinha a trava virada em contrário. De repente aquilo pareceu tão familiar para ela, isso porque ela já tinha visto aquele homem mexendo na janela. Enquanto sua mente lutava para ficar consciente, Gabriela voltou no tempo e teve acesso a uma de suas memórias de quando tinha apenas 3 anos de idade. Embora os jornais da época dissessem que a filha do casal de artistas envolvidos na tragédia não estava em casa, ela sabia que não era verdade. Ela estava sim em casa e viu quando aquele homem adulterou a janela da cozinha. Ele matou seus pais e premeditou o crime. Após trancar a janela, Vitor repetiu o que tinha feito tantos anos antes quando decidiu colocar um fim na vida de Daniela e Francisco. Abriu o gás. Ao sair, ele fechou a porta da cozinha. Como Gabriela estava inconsciente, assim como seu pai estava, não era preciso trancar a porta. Ele teve o cuidado de limpar as suas digitais e foi embora. Ninguém sabia que ele tinha ido até a casa antes. Tudo o que ele precisava fazer era voltar mais tarde para ser recebido pelo marido enlutado, pelo suicídio da bela esposa que estava atormentada pelo passado. Mais tarde, quando Vitor retornou à casa, se deparou com uma ambulância e carros da polícia diante da casa. O homem que ele julgou ser o marido parecia desesperado. O seu plano tinha dado certo.
Com grande cinismo, ele se aproximou e perguntou o que tinha acontecido. Fernando disse que a esposa havia feito uma loucura e não havia resistido. Vítor explicou que era amigo dos pais biológicos da moça e foi convidado para entrar. Dentro da casa estavam Daniel e sua avó. Os dois pareciam muito abalados. Enquanto falavam sobre o que teria feito Gabriela fazer algo assim, a atenção de Vítor foi puxada para o alto da escada. Não era possível. Ele estava tendo uma visão. Ele olhou e viu um misto de Gabriela e Daniela no alto daquela escada, com o mesmo vestido verde. Muito assustado, ele perguntou o que estava acontecendo e Fernando questionou do que ele estava falando. Vítor, então, apontou para o alto da escada, mas ninguém na casa parecia ver para o que eles estavam apontando. Aquela visão em forma de mulher começou a descer a escada e caminhar em direção a Vítor, apontando acusadoramente para ele. Com uma voz que parecia sobrenatural, ela disse: você me matou pela segunda vez. Vítor começou a andar para trás e gritar: nunca foi minha intenção, Dani. Eu te amava desde a infância. Só você não via isso. Por que você tinha que me trocar por aquele mágico sem talento? Eu me tornei mágico só para você gostar de mim e nem assim você olhou para mim. As pessoas na sala pareciam não estar entendendo nada do que estava acontecendo. Parecia que só Vítor podia ver aquela mulher caminhando em sua direção. Ela então disse: por que você não fala para mim o que foi que você fez? Entre lágrimas e uma expressão de raiva, ele disse: eu matei você, Daniela. Você sabe disso e matei o Francisco também. Me perdoa por ter feito o mesmo com a sua filha. Eu não queria. Juro que não queria. Nesse momento, um policial abriu a porta e entrou dando voz de prisão para Vítor. Após ser contido pelo agente da lei, ele viu a mulher que parecia um fantasma de Daniela correr em direção a Fernando e o abraçar. Ela então olhou para seu algoz e disse: eu vi seu truque na janela quando você inverteu a fechadura para meu pai não conseguir abrir quando tentasse matá-lo. Eu abri a janela e consegui me salvar. Vítor foi levado preso pelo assassinato dos pais de Gabriela e pela tentativa contra a vida dela. Tudo foi esclarecido. Vítor era obcecado por Daniela e, mesmo tendo se tornado mágico, assim como Francisco, não conseguiu conquistá-la. Certo dia, ele atacou Daniela quebrando o feixe do seu vestido, algo que a deixou traumatizada. Por isso ela guardou o vestido naquele armário e enterrou o feixe. Nunca foi a intenção de Daniela denunciá-lo. Ela só queria esquecer aquilo. Por isso, enterrou o desabafo. Porém, ele quis silenciá-la para garantir que não diria nada, e também porque não suportava a ideia de que ela amava outro homem. Então, ele adulterou a janela da cozinha quando foi visitar Daniela sob o pretexto de pedir perdão. A sangue frio, ele a jogou do alto da escada e depois recepcionou Francisco do lado de fora, casa com um copo de uísque com um remédio para dopá-lo. O homem foi então arrastado para a cozinha, onde Vítor abriu o gás e fechou a janela. Gabriela viu o que aconteceu, mas na época não entendeu. Depois de tudo o que aconteceu, Fernando achou que Gabriela iria querer se mudar, mas ela decidiu ficar na casa que foi de seus pais e honrar a memória deles, sendo muito feliz com seu marido naquele lar. Os dois esperam uma filhinha que irá se chamar Daniela. Gabriela descobriu que, por mais dolorosas e sombrias que sejam nossas origens, é nelas que encontramos a força para brilhar. Ao desenterrar as verdades ocultas de sua família, ela não apenas desvendou mistérios, mas também encontrou um amor mais profundo e uma conexão espiritual que transcendeu o tempo. A história de Gabriela nos ensina que a coragem de enfrentar nossos medos e a determinação de honrar a memória dos que vieram antes de nós podem transformar nossas vidas de maneiras inimagináveis. Em meio às trevas, ela encontrou luz e, na tristeza, encontrou esperança.
Ao transformar a casa de seus pais em um lar de amor e alegria, Gabriela provou que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a resiliência do espírito humano pode criar um futuro repleto de felicidade e propósito. A verdadeira magia da vida reside em nossa capacidade de perdoar, de amar e de recomeçar. E assim Gabriela, com sua família, viveu a mais bela lição de todas: o poder de transformar a dor em um legado de amor eterno, mostrando que o amor, a verdade e a coragem são as forças mais poderosas do universo. Espero que você tenha gostado desta história cheia de reviravoltas e emoções. Se você curtiu e quer mais narrativas emocionantes como essa, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal Vivências Narradas. Aqui, cada história é uma nova aventura. Estamos sempre prontos para te surpreender. Deixe também o seu comentário sobre o que achou da história e sugestões para futuras narrativas. Até a próxima!